Muito bem. Então, olá, você que está me assistindo do curso de Teoria de Galois. Nós vamos continuar a nossa disciplina e na aula de hoje, então, nós vamos efetivamente começar a tratar sobre a parte da teoria de grupos, né? Do tratamento moderno que se dá à teoria de grupos, né? Na aula passada a gente deu mais ou menos uma motivação por que se estuda essa teoria de Galois. Falamos também um pouco sobre o Galois, falamos um pouco do que o Galois fez, tá? E, e a partir e também a gente comentou lá naquela aula que o tratamento que nós daríamos a essa disciplina seria um tratamento um pouco mais moderno do que o Galois fez, tá? O Galois ele trabalhou mais com permutações as permutações das raízes de um polinômio, né? E nós vamos tratar, claro que nós vamos tratar também sobre raízes, mas nós vamos trabalhar do ponto de vista de extensões de corpos, tá? E é isso que nós vamos começar a trabalhar hoje. Então, nós vamos definir o que vem a ser extensões de corpos, inicialmente. Depois, nós vamos ver como que nós vamos, o que significa adjunção de elementos a um corpo. Nós vamos falar também sobre extensões simples, tá? Extensões algébricas e transcendentes, extensões algébricas simples, polinômio minimal de um elemento algébrico, e por fim nós vamos dar uma classificação das extensões simples. Eu acredito que esse último tópico não vai. Acho que a gente não vai conseguir fazer na aula de hoje. Acho que vai ficar para o vídeo seguinte. Tá? Mas de qualquer jeito, tem bastante coisa para nós fazermos. E, enfim, são essas coisas que nós vamos falar na aula de hoje. Tá? Eu começo observando que se nós considerarmos um determinado subcorpo dos números complexos, eu vou chamar esse subcorpo de K, ele pode não conter todas as soluções de uma equação polinomial específica. É claro, isso depende do subcorpo que você está considerando. Né? Então, se você pega, por exemplo, esse corpo K como sendo os reais, e você pega, por exemplo, a equação polinomial x ao quadrado mais 1 igual a zero, os reais não contêm as soluções dessa equação. Aliás, não contém nenhuma solução dessa equação. Então, tudo depende de qual é o corpo que você está considerando. Tá? O que nós vamos fazer? Né? Nós vamos procurar um outro subgrupo dos complexos. Então, dada uma equação, né, uma equação específica, nós vamos procurar um subcorpo dos complexos que contenha as soluções. Tá? E, além disso, contenha uma cópia desse subcorpo inicial K que a gente está considerando. Então, em geral, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar um polinômio sobre um determinado subcorpo dos complexos. Em geral, esse subcorpo que a gente considera são os fracionais. Em geral. Tá? E aí nós vamos começar a procurar qual é o subcorpo que contém os fracionais e contém todas as raízes ou todas as soluções da equação, naquela equação, de uma equação polinomial específica. Tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Tá? A ideia matemática por trás disso é dada na seguinte definição. Então, uma extensão de corpos é um monomorfismo, que eu vou chamar de I, que vai de K em L, onde o K e o L são corpos. Então, isso para a gente vai ser uma extensão de corpos. Uma extensão de corpos, para a gente, por hora, nesse primeiro momento, vai ser um monomorfismo de um corpo em outro corpo. Como é monomorfismo, né? Então o corpo K tem a noção de ser um corpo menor do que o corpo L. Então isso é uma extensão de corpos por hora. Quais são algumas extensões de corpos que nós conhecemos já há bastante tempo? A extensão dos racionais para os reais, a extensão dos reais para os complexos e a extensão dos racionais para os complexos. Tá? Essas são extensões de corpos usuais. E essas extensões elas são dadas via o monomorfismo e inclusão de corpos. Se K é um corpo e você pega K de x, o corpo das frações do anel de polinômios ou do domínio de polinômios, tá? Nós vimos isso, acho que na primeira aula, nós vimos corpo de frações, né? Quando nós fizemos revisão
de teoria de anéis, nós falamos um pouco sobre o corpo das frações de um domínio. Em particular, se você pegar k de x, você pegar o domínio dos polinômios sobre um corpo, isso é um domínio, claro, e, portanto, ele tem um corpo das frações, né? Então, você pode considerar o seguinte monomorfismo de k em k de x. Ele pega cada elemento de k e leva em p de a. Tá? Esse k que está aparecendo aqui é o mesmo k daqui, tá? Só faltou quando foi escrever lá no TEC, faltou uma barra. Tá? E, então, essa inclusão aqui, esse monomorfismo, é uma extensão de corpos. Outra, considere o conjunto formado, o subconjunto dos reais, formado pelos elementos da forma a mais b raiz de 2, onde o a e o b são racionais. Tá? Isso é um corpo, com a soma e o produto dos reais. Eu vou pedir para vocês verificarem isso, para vocês mostrarem isso. Tá? Mostra também que o inverso do elemento a mais b raiz de 2 é dado dessa forma aqui. Ó. A sobre a quadrado menos 2b quadrado, menos b sobre a quadrado menos 2b quadrado, raiz de 2. Tá? Então, esse é o inverso do elemento a mais b raiz de 2. Se eu não desse a cara do inverso, poderia ser o que daria mais trabalho para vocês. Né? Então, agora, como vocês já sabem, um candidato a inverso, então é só vocês pegarem esse elemento aqui, esse elemento, multiplicarem por esse elemento aqui e verificar que isso dá 1. Aqui o produto é o produto dos números reais, certo? E nós podemos considerar esse monomorfismo aqui, que vai dos racionais para esse Q raiz de 2, pega cada número racional e leva em A mais 0 raiz de 2. E isso, na verdade, é o próprio A. Tá? Então, isso também é uma extensão de corpos. Então, nós já conhecemos aqui pelo menos 5 extensões de corpos. Tá? E à medida que o tempo vai passando, nós vamos considerar novas extensões de corpos. Agora a gente vai mostrar como que você pode construir uma extensão de corpos a partir de números inteiros que são livres de quadrados. O que eu quero dizer com livre de quadrados? Livre de quadrados significa quando você pega um número, escreve ele como número inteiro, claro, escreve ele como produto de números primos, né, como produto de primos, ou como potências de primos. Nessa fatoração não aparece primos ao quadrado, ou potências de primos ao quadrado. Então, isso significa ser livre de quadrados. Quando você decompõe ele, ali não aparecem expoentes pares. Tá? E por que isso? Porque nós vamos considerar o conjunto Q mais a raiz de D. Tá? E por que você pede que seja livre de quadrados? Porque se você faz a expansão, se você faz a fatoração em produto de primos, né, ou como escreve o D como produto de potências de primos, se aparecer alguma potência quadrada lá, você extrai a raiz, né, e aí fica uma nova potência. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente pede que ele seja livre de quadrados, o D seja livre de quadrados, e a gente considera, então, esse conjunto aqui dos elementos da forma A mais B raiz de D. É claro que isso é um subconjunto dos reais. Você pode munir ele com a soma, com a adição e multiplicação dos reais, e você mostra que isso é um corpo. O inverso do elemento A mais B raiz de D é dado dessa forma aqui, né? Observa aqui, ó, tá vendo? Eu copiei e cola, né? Aqui não é 2, aqui é D, tá certo? Então, é o mesmo inverso que a gente viu antes, né? A mesma cara. Observe que antes o nosso D era 2, que é livre de quadrados, é claro. Aqui nós pegamos um caso um pouco mais geral, que é um D livre de quadrado qualquer. Tá? Então, esse daqui é o elemento inverso de um típico elemento daqui de dentro, tá certo? E esse monomorfismo aqui, então, é uma extensão de corpos. Ou seja, leva cada número racional nele mais 0 raiz de D. Tá certo? Então, mostra que isso é um corpo. Tá? O exercício é mostrar que isso é um corpo e que, de fato, esse elemento, essa tripona aqui, é o inverso multiplicativo desse elemento. De novo, aqui, a adição e multiplicação são herdadas dos números reais.
Muitas vezes não, quase sempre, nós vamos denotar uma extensão de corpos identificando, em vez de nós considerarmos o monomorfismo de K em L, nós vamos identificar o K com a sua imagem. E a imagem, sim, está contida no L. E nós vamos dizer, então, que o K ele é um subcorpo de L. Isso, na maior parte das vezes, é o que nós vamos fazer. Tá? Se você voltar aqui para esse exemplo, quando nós definimos esse monomorfismo aqui, que é o monomorfismo mais óbvio, assim, né? Por assim dizer, você já começa a perceber que é como se fosse a inclusão mesmo. Né? Como se você estivesse injetando ele lá dentro. Como o monomorfismo é uma função injetora, então você está copiando ele. Né? Você não está compactando, você está literalmente pegando o corpo menor, no caso aqui é o corpo K, você está pegando ele e você está mapeando, você está projetando, digamos assim, bonitinho dentro do L, sem haver cruza de elementos de K. O que eu quero dizer com cruza? Dois elementos distintos serem mapeados no mesmo elemento. Tá? Essa projeção, essa inclusão que você faz, ela é bonita. Ela é ponto a ponto, ela é elemento a elemento. Não há sobreposição de elementos nesse mapeamento que você faz. Tá? Isso dizendo a grosso modo, claro. Então, nós sempre vamos identificar o K com a sua imagem dentro de L, e por isso que, na maioria das vezes, nós vamos dizer que o K é um subcorpo de L, e nós vamos esquecer essa história de monomorfismo. Porque, como acho que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, que na álgebra, se você pega uma função que preserva a estrutura, que no nosso caso é um homomorfismo de corpo ou homomorfismo de anéis, que seja injetora, né? Então é como se você literalmente estivesse mapeando um dos anéis ou um dos corpos dentro do outro. Tá? Isso é muito comum na álgebra. Do ponto de vista algébrico, fazer essa inclusão, fazer esse mapeamento, essa identificação, é considerar ele lá dentro. Tá? Nós dizemos também nesse caso que o L é uma extensão de K, em vez de dizer que o L é uma extensão. Em vez de dizer que o I é a extensão, que esse monomorfismo é a extensão, nós vamos dizer então que o L é uma extensão de K. Isso tem um pouco mais de sentido, né? Porque extensão no sentido da matemática algo é maior do que o outro. Isso é o sentido de extensão. Enfim, não quero entrar muito em detalhe nisso, mas essa é mais ou menos a ideia. Né? Então, é como se uma coisa estivesse contida dentro da outra. Né? Então, uma coisa é maior que a outra, e aí você estendeu. Né? Essa é mais ou menos a ideia. A notação, são algumas notações que nós vamos usar. Essa daqui é o que a gente mais vai usar. Essa é o que nós vamos usar com muita frequência. Sempre que você tiver um corpo, dois pontos, outro corpo, isso para nós vai denotar uma extensão de corpos. Sempre que você ver essa notação, você pode dizer que o K é um subcorpo de L. Sempre, sempre. Daqui em diante, nós vamos esquecer o monomorfismo. Outra notação muito usual que você vai poder encontrar, dependendo do livro que você for estudar, é essa daqui, L quocientado por K. Tá? Esse símbolo aqui, eu não gosto dessa notação, porque ela parece que você está quocientando, você não está fazendo quociente aqui. Isso é só uma notação diferente para a mesma coisa. Tá? Essa daqui é muito comum mesmo, o K está contido no L, certo? Ou então essa daqui nós também vamos usar. As que mais vamos usar, a primeira e a última. Isso daqui, né, então, é como se você tivesse um corpo K, esse tracinho aqui lembra a inclusão, lembra essa função, esse monomorfismo que nós definimos aqui como sendo uma extensão de corpos. Tá? Então ele lembra isso, ele denota isso. E L está lá em cima porque o L tem a noção de ser maior do que o K. Então é como se você estivesse abrindo um guarda-chuva. Né? O L faz o papel da coroa da guarda-chuva, né? E ali onde você segura o guarda-chuva é como se fosse o papel do K. Percebe? Então essa é mais ou menos a ideia. Né? Então o cabo do seu guarda-chuva é o K, aí você tem a haste que faz a sustentação da coroa do guarda-chuva. Né? Essa é mais ou menos a ideia completamente informal
do que vem a ser uma extensão de corpos. Bom, aquilo que eu tinha dito antes para vocês, lá no comecinho, que se você tem um polinômio sobre um corpo K qualquer, pode pegar esse corpo K como sendo um subcorpo dos complexos, para ficar um pouco mais fácil. Se você pega lá um corpo e pega um polinômio sobre esse corpo, como eu já tinha dito, as raízes ou as soluções da equação polinomial igual a zero, elas não estão necessariamente naquele corpo base que você pegou, né? Pode ser que as raízes desse polinômio estejam no corpo que seja maior. Tá? E nós vamos tentar encontrar agora, ou não sei se nós vamos tentar conseguir fazer isso nessa aula ou nas aulas seguintes, mas é o seguinte, dentre todos os corpos que contêm as raízes de um polinômio, nós vamos querer pegar o menor de todos. Tá? Essa é a ideia. Então, nós vamos definir agora o seguinte. Considera L e K uma extensão de corpos, ou seja, o K é um subcorpo de L, e Y um subconjunto não vazio do L. Então, você tem K um subcorpo de L, então o K é subcorpo, mas o Y é só um subconjunto não vazio do L. O que nós vamos definir? A interseção de todos os subcorpos de L, observe, então, são os subcorpos do corpo maior. A interseção de todos os subcorpos que contém o K e que contém o Y é um corpo. Esse corpo a gente denota, claro, porque é a interseção dos subcorpos, né? Então isso acaba sendo um subcorpo. Isso acaba sendo um corpo, né? Esse corpo, que é a interseção de todos os subcorpos que contém o K e o Y, a gente denota ele por KY, K de Y, dessa forma aqui, né? Usando parênteses e não colchetes e nem chaves, tá? Então denota ele dessa forma, e nós dizemos que esse novo corpo, ele é obtido a partir do K adjuntando o Y. Certo? Essa é a ideia. Então você pega todos os subcorpos do L que contém o K e que contém o Y. Que contém os dois. Tá? Você faz a interseção de todos eles. Todos. Feita uma vez a interseção de todos eles, isso vai te dar um corpo. Esse corpo você chama de KY e você chama ele de K, corpo obtido de K adjuntando o Y. Tá? Então você observa que aqui, dentro do KY, esse KY ele não pode ser vazio, porque como ele contém o K e ele contém o Y, e o Y é não vazio, esse corpo aqui não pode ser, esse conjunto KY não pode ser vazio. Tá? Então ele literalmente tem alguma coisa lá dentro. Ele tem pelo menos o K, o corpo K, e mais os elementos de Y. Pelo menos esses estão lá dentro. É claro que lá dentro também estão todos os possíveis produtos de elementos de Y, de elementos de K por elementos de K, de elementos de K por elementos de Y, e assim por seus inversos e tudo mais. Ou seja, mesmo ele sendo uma interseção de subcorpos, ele pode ser uma coisa grande. E ele literalmente ele é maior do que o K. Literalmente o KY ele é maior do que o K, porque dentro do KY tem K, tem o corpo K e mais alguma coisa. Tá? Em geral, essa mais alguma coisa, você não pega esse. O Y é um subconjunto não vazio de L, então você poderia dizer, vou pegar o Y como sendo o próprio K. Aí não tem muita graça, né? Porque daí se você fizer a interseção de todos os subcorpos que contém K e K, dá o K. Então isso não tem muita graça. Então, em geral, você pega um Y como sendo um subconjunto o Y é um subconjunto de L, mas que tem algum elemento que não está no K, que não está no subcorpo menor. Para ter graça, né? Porque daí você efetivamente obtém um corpo um pouquinho maior que o corpo K. E algumas vezes esse corpo KY aqui vai ser igual a L, tá? Algumas vezes esse KY vai ser o próprio K, né? Por exemplo, se você pegar o Y como sendo um subconjunto do K, isso daqui não vai te produzir nada novo, isso vai te produzir o próprio K, tá certo? Mas enfim, isso é coisa para um pouco mais para frente. Tá? Então aqui nós temos, então, o K está contido no KY, é óbvio, e o KY está contido no L, ou seja, o KY é um corpo que está entre o K e o L. Tá? Então ele está no meio, né? Entre o K e o L, ele está ali naquele meio campo ali, entre o K e o L. A gente
Isso aqui é bastante comum em álgebra, né? Quando você trata de coisas finitas, né? Então, se o y for um conjunto finito que contém os elementos de y até yn, então o ky você denota dessa forma aqui. A rigor, você teria que colocar chaves aqui e chaves aqui. Mas isso não se faz, tá? Quando o seu conjunto é finito, quando o seu y é finito, então você retira as chaves do conjunto e denota ele simplesmente assim. É claro que se o seu y tiver um único elemento, o que pode acontecer, nada, não está proibida essa possibilidade. Então o KY maiúsculo é denotado por KY minúsculo dessa forma aqui, tá certo? Isso é bastante. Você já deve ter visto isso quando o professor definiu para você subgrupo gerado, subideal e gerado por elementos, né? Então esse tipo de notação, esse tipo de enxugamento da notação é muito comum quando você está trabalhando com álgebra. Eu estou falando de enxugar a notação aqui. Esquecer o Chaves, né? Aqui. E agora a proposição que você já pode ter imaginado o seguinte, não sei se você já percebeu, mas toda vez que você faz uma interseção, ou que você faz várias interseções, a tendência é que esse negócio ele diminua. Quanto mais interseção você fizer, menor vai ficando o resultado. Menor no sentido de contido, tá? Então isso sempre vai acontecer. Quanto mais coisas você interceptar, quanto mais coisas você fizer interseção, o resultado vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais enxuto. E o que você espera é que o resultado final de uma série de interseção seja o menor possível. A interseção sempre faz a coisa ficar o menor possível. Tá? Então, como nós estamos aqui no KY, a construção do KY é a interseção de todos os subcorpos de L que contém o K e o Y, então a interseção de todos. Como você interceptou todos, o que você espera? Que o resultado final seja o menor subcorpo que contenha o K e que contenha o Y. Tá? Esse é um resultado muito normal dentro da álgebra ou dentro da matemática em geral, né? Se você faz a interseção de todos os elementos de um certo conjunto, então o resultado que você obtém é o menor objeto que contém ou que detém certa propriedade. Aqui nós temos o menor subcorpo que contém o Y e o K, ou seja, que é o menor subcorpo que tem a propriedade de conter o Y e conter o K ao mesmo tempo. Para mostrar que o KY é o menor de todos, como é que a gente faz? Né? Então nós vamos supor que exista um corpo K' contido no L, ou seja, um subcorpo de L, que contenha o K e que contenha o Y. E nós queremos mostrar que o K de Y está contido nesse K'. Né? Então, de fato, o K de Y vai ser o menor de todos os subcorpos. Bom, como o K' ele é um corpo que contém o K, é um subcorpo de L que contém o K e o Y, então o K' ele faz parte da interseção de todos os subcorpos de L que contém o Y. Ele faz parte. Quando você faz a interseção de todos os subcorpos que contêm o Y, um desses subcorpos que você vai utilizar para fazer a interseção é o próprio K', porque ele tem a propriedade de conter o Y e de conter o K. Ora, mas a interseção ela sempre está contida nos subconjuntos ou naqueles conjuntos que você está interceptando. Então, se você faz a interseção de x com y, a interseção está contida no x e a interseção está contida no y. Né? Então, quando você faz a interseção de uma gama de coisas, essa interseção está contida em cada elemento que você está interceptando. Tá certo? Então, em particular, o KY, que é a interseção de todos os subcorpos que contém o L, que contém o K e o Y, ele está contido no K', porque o K' é um dos caras que você está fazendo a interseção. Tá? E, portanto, como o KY está contido aqui, ele está contido em qualquer subcorpo de L que contém K e Y, então o KY é o menor de todos. Que era o que a gente queria mostrar. Né? Nós queríamos mostrar que o KY é o menor subcorpo de L que contém K e Y. Então, por exemplo, um exemplo agora, o K raiz de 2, que nós definimos anteriormente,
esse cara, esse corpo, lembra que são os elementos daqui? Os elementos daqui são da forma A mais B raiz de 2, onde o A e o B são racionais. Tá? Esse corpo, ele é obtido dos racionais adjuntado ao raiz de 2. Tá? Também, o R adjuntado com I. Quem é o R adjuntado com I? São os elementos da forma A mais B, onde o A e o B são reais. E esse é o conjunto dos números complexos. Né? Então, os complexos, eles são obtidos a partir do R, dos reais, adjuntado com a unidade imaginária I. O corpo das frações polinomiais, né, ele pode ser obtido também a partir do K, adjuntando o polinômio X. Tá certo? Então, se você... Claro que isso daqui são bons exercícios para vocês fazerem, né? Vou mostrar que realmente esses anéis, esses corpos aqui, por exemplo, que o Q raiz de 2, é o menor corpo que contém os racionais e que contém o raiz de 2. É um bom exercício mostrar que esse cara é o menor. É um bom exercício mostrar que esse daqui, que esse corpo aqui, de fato, é o corpo dos complexos. Ou seja, o menor corpo que contém os reais e a unidade imaginária I é, de fato, o conjunto dos números complexos. Quer dizer que não pode ter nenhum subcorpo entre os reais e os complexos que tenham os reais e a unidade imaginária I. E o outro, é claro, também um bom exercício é mostrar que o corpo das frações é, na verdade, o corpo K adjuntado com esse polinômio X aqui. Tá? Então, são todos bons exercícios para vocês fazerem. Lembrando da definição, né? E, por enquanto, nós só temos a definição do que é um corpo obtido a partir de outro com uma adjunção. Tá? É a interseção de todos os subcorpos que contêm o corpo base mais, nesse caso aqui é o Q, né? E o raiz de 2. Você tem isso, ou então você tem que esse daqui mostra que esse daqui é o menor corpo que contém Q e o raiz de 2. Todo subcorpo dos complexos contém o Q. Essa daqui é a proposição importante, essa daqui nós vamos usar muito, mas muito, muito, muito. Tá? Então, todo subcorpo dos complexos, olha que coisa interessante, todo subcorpo dos complexos contém os fracionais. Por que isso acontece? Pelo seguinte, pega um subcorpo qualquer dos complexos, ou pega um corpo que está contido nos complexos. Como ele é corpo, todo corpo tem pelo menos dois elementos, o zero e a unidade. Essa unidade que eu estou falando aqui é a unidade dos complexos, que coincide com a unidade dos reais, dos racionais, enfim. Tá? Então, o 0 e o 1, certamente eles estão no F. Como o F ele é fechado para a soma, e todo elemento de F tem simétrico, então os inteiros estão contidos no F. Por quê? Olha, 1 está no F. 1 mais 1 tem que estar no F, então 2 está no F. Se o 1 e o 2 estão no F, 1 mais 2 está no F, então o 3 está no F. Como se eu obtenho o 4? Olha, se o 3 e o 1 estão no F, então 1 mais 3, que é 4, tem que estar no F. E assim por diante. Então, assim você consegue todos os inteiros positivos. Como que você consegue os inteiros negativos? Os inteiros negativos você consegue assim. O 1 está lá, o 1 está no F. Se o 1 está no F, o seu simétrico também está. O simétrico é menos 1, então menos 1 está no F. O simétrico do 2, o simétrico do 2 já está no F. O simétrico dele também está, então o menos 2 está. Tá? E assim por diante. Então todos os inteiros você consegue mostrar que estão dentro do corpo F. Além disso, o F ele é fechado para o produto e todo elemento não nulo tem inverso. Então todos os elementos de F têm que ter inverso. Se todos têm inverso, então o conjunto dos números racionais estão contidos no F. Porque todo racional é da forma A sobre B, onde A e B são inteiros, né? E o B é diferente de zero. Então, A sobre B você pode escrever como A vezes 1 sobre B. Ou inverso de B, tanto faz, como você queira. Eu vou falar 1 sobre B. Então, A é um inteiro, 1 sobre B é o inverso de um número inteiro. Ora, todo elemento não nulo de F tem inverso. Então, 1, 2, 3, 4, todos eles têm inverso. Menos 1, menos 2, menos 3, todos eles têm inverso. Né? Então, usando isso e o fato do F ser fechado para o produto, você mostra
que todos os elementos da forma A vezes 1 sobre B estão no F. Certo? Então, todo elemento da forma A sobre B está em F. Certo? Então, realmente, os racionais estão contidos em qualquer subcorpo dos complexos. E agora vem uma definição, então. Podia ter dado essa definição antes, mas, enfim. Uma extensão de corpos LK, ela é dita simples, se você consegue encontrar um elemento alfa no L, tal que o L é obtido de K, adjuntando o alfa. Certo? Então, quando o seu corpo L é o menor corpo que contém o K e o alfa, nesse caso você diz, então, que a sua extensão de corpos, LK, ela é simples. Por exemplo, essa extensão aqui, Q raiz de 2 e Q, isso é uma extensão simples, tá? Porque você adjuntou um único elemento aqui, né? O RI, R, essa extensão aqui, ela é uma extensão simples, você só adjuntou um único elemento aqui. O KX, K, é uma extensão simples também, porque o corpo das frações sobre um corpo, aqui de novo eu esqueci de digitar o barra, né? Barra K. Então o KX, que é o corpo das frações dos polinômios, né? Com o K, isso aqui também vem a ser uma extensão simples, porque você só adicionou o polinômio x. Tá? O que acontece? Algumas vezes, algumas extensões, elas parecem não serem simples, mas elas são. Por exemplo, essa daqui. Essa extensão, olha só, como que você obtém esse corpo aqui? Você obtém ele a partir dos racionais, adjuntando o raiz de 3 e o raiz de 5. Ora, aqui você está adjuntando dois elementos. Então, aparentemente, essa extensão aqui, ela não é uma extensão simples. Porque para ser uma extensão simples, você tem que ter adjuntado um único elemento. Então, aparentemente, essa extensão não é simples. Como assim, aparentemente, ela não é simples? Se aparentemente ela não é, significa que ela é? Sim. E nós vamos mostrar que essa extensão aqui, na verdade, é essa extensão aqui. Qual extensão é essa? Ela é obtida a partir dos racionais, adjuntando esse elemento aqui, raiz de 3 mais raiz de 5. Então nós vamos mostrar que esses dois conjuntos aqui são iguais. Se eles forem iguais como conjuntos, eles vão ser iguais como corpos também, né? Então vamos lá. Primeiro, esse corpo aqui, o Q, raiz de 3, vírgula, raiz de 5, ou seja, o corpo adjuntado, o corpo obtido dos racionais, adjuntando o raiz de 3 e o raiz de 5, ele é o menor corpo que contém os racionais, o raiz de 3 e o raiz de 5. É o menor corpo que contém esses três objetos aqui. Bom, como o raiz de 3 e o raiz de 5 estão e pertencem a esse corpo, a soma deles também tem que pertencer ao corpo, porque o corpo é fechado para si. Né? Então, se esse rapaz está, se essa soma está, esse corpo aqui está lá dentro. Por quê? Porque quem é esse corpo aqui? É o menor corpo que contém os racionais e o raiz de 3 mais o raiz de 5. Todos esses elementos estão aqui dentro. Todos esses elementos estão lá. Aqui, está o quê? Os racionais estão contidos nesse corpo aqui. O raiz de 3 e o raiz de 5 também estão. Tá? Então, como isso daqui acontece, como você tem essa soma pertencendo a esse corpo, então você tem essa contingência aqui garantida. Tá? Como nós queremos mostrar a igualdade, queremos mostrar que esse corpo é igual àquele. Então, a inclusão da direita para a esquerda, nós já mostramos. O que nós precisamos agora é mostrar a inclusão da esquerda para a direita. E é isso que nós vamos fazer agora. Para mostrar essa inclusão que ainda falta, nós precisamos mostrar o quê? Que o raiz de 3 e o raiz de 5 estão aqui dentro. Se nós mostrarmos que o raiz de 3 e o raiz de 5 estão aqui, então, o menor corpo que contém os racionais e o raiz de 3 e o raiz de 5 vai estar contido aqui dentro. Certo? Então é isso que nós vamos fazer. Nesse corpo aqui, que eu estou sublinhando aqui,
ele já contém os racionais. Eu não preciso mostrar que os racionais estão lá dentro. Eu preciso mostrar que o raiz de 3 e o raiz de 5 estão lá. Isso é o que está faltando. Então, nós vamos mostrar isso. Então, observe algumas coisas. Olha só. Primeiro, o raiz de 3 mais raiz de 5, ele pertence a esse corpo aqui. É claro, pela própria definição. Se esse elemento está, o seu quadrado também está. Porque nós estamos trabalhando num corpo, o corpo é fechado para a multiplicação. Mas quanto que dá esse quadrado? Se você fizer as contas, esse quadrado vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui está faltando 2, né? Mais o quadrado do segundo. Tá? O quadrado do primeiro é 3, o quadrado do segundo é 5. A soma dá 8. 2 vezes o primeiro pelo segundo, aqui está faltando um 2 raiz de 5. Tá faltando um 2 raiz de 5 aqui, mas não tem problema. Põe ele aqui. Tá? Então, esse elemento aqui, ele pertence a esse corpo. Os racionais estão lá dentro. Os racionais estão lá dentro. Então, eu posso pegar esse elemento e subtrair 8. Vai continuar lá dentro. Posso pegar o 2 raiz de 15, que está aqui. Posso multiplicar ele por meio, que ele vai continuar caindo dentro desse corpo aqui. Certo? Então, no fundo, o raiz de 15 pertence a esse corpo. A raiz de 15 é a raiz de 3 vezes a raiz de 5. Tá? Esse elemento está aqui dentro. Então, o raiz de 3 vezes o raiz de 5 estará. Se esse elemento está, o raiz de 3 vezes o raiz de 5, se ele está nesse corpo, esse elemento também está, então o produto também estará. O produto aqui vai dar isso aqui. 5 raiz de 3, 5 raiz de 3, mais 3 raiz de 5. Tá? Se você fizer esse produto aqui, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3, e vai sobrar a raiz de 5. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá 5, vezes a raiz de 3 dá 5 raiz de 3. Tá? Então, esse elemento está lá dentro. Se esse está, então, ele menos 3 vezes a raiz de 3 mais a raiz de 5 está no mesmo corpo. Fechado para adição, multiplicação e tudo mais. Né? Então, esse elemento está lá. Quanto que dá essa diferença? Observe aqui, ó. Eu estou subtraindo 3 raiz de 3, estou subtraindo 3 raiz de 5. Eu tenho mais 3 raiz de 5 e menos 3 raiz de 5. Isso. E aqui vai ter 5 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. Vai sobrar 2 raiz de 3 aqui. Tá? Então, esse elemento, o 2 raiz de 3, está aqui dentro. Bom, os racionais estão contidos aqui. O 2, o número racional 1 meio, está aqui dentro. Então, se eu multiplicar 1 meio por esse elemento, o resultado vai cair aqui dentro. Moral da história, o raiz de 3 está lá dentro. Tá? Então, já mostramos que o raiz de 3 está lá. O que resta mostrar? Que o raiz de 5 está. Mas isso você faz de maneira análoga. Tá? Você vem fazendo as mesmas contas. O que nós fizemos aqui? Ó, onde é que vai mudar? Onde é que as contas vão mudar? Aqui, ó. Na antepenúltima linha. Em vez de você subtrair 3 raiz de 3, você vai subtrair 5 raiz de 3. Se você subtrair 5 raiz de 3, aqui vai sumir, ó. Tá vendo? Esse 5 raiz de 3 vai sumir com menos 5 raiz de 3 aqui. E aí vai sobrar alguma coisa aqui, menos 2 raiz de 5. Menos 2 raiz de 5 vai sobrar. E aí você multiplica pelo inverso de menos meio, e você vai ter que o raiz de 5 está lá dentro. Tá? Então, de fato, esses dois corpos são iguais, ou seja, nós mostramos essa inclusão aqui. Como essa inclusão é válida, então a igualdade que nós queríamos mostrar está provada. Tá? Bom, o que mais? Exercíciozinho para vocês. Mostrar que a extensão Q, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 é uma extensão simples. Na verdade, não é mostrar, é verificar. Então, tenta verificar se isso é uma extensão simples ou se essa não é uma extensão simples. Uma coisa ruim daquele corpo obtido por um corpo e pela adjunção de um subconjunto, a definição ela é péssima. Ela é horrível. Por que ela é horrível? Pelo seguinte,
você não tem a cara dos elementos. Você não tem a cara dos elementos do KY, por exemplo. Nem da extensão simples, né? Nem da extensão simples, que é essa daqui. Né? Até agora, nós não temos isso. Nós não temos a cara dos elementos. O que é o KY? É o menor corpo que contém K e Y. Esse é o KY. Mas como é que são os elementos desse KY? Essa é a pergunta. Quando o seu Y tem um único elemento, a resposta é dada por esse lema aqui. Então, no caso de que o Y só tem um elemento, ou seja, o K-alfa, nesse caso aqui, os elementos do K-alfa, ou seja, dessa extensão simples aqui, eles são elementos dessa forma. F de alfa sobre G de alfa, onde o F de x e o G de x são polinômios de K de x, e o G de alfa é diferente de zero. Aqui eu estou pedindo que o G de alfa seja diferente de zero, para essa fração aqui fazer sentido. Tá? Essa fração aqui, você pode e deve encarar ela como sendo o F de alfa multiplicado pelo inverso de G de alfa. Então, e esse elemento é essa fração aqui. É mais fácil representar por fração do que você representar por A vezes B na menos 1. Por exemplo. Mas o significado da fração é esse. Então, agora sim, quando o seu Y é formado por um único elemento, agora nós sabemos pelo menos a cara dos elementos desse corpo. Ou seja, os elementos do corpo obtido de K e adjuntando um elemento são elementos dessa forma. F de alfa sobre G de alfa, com F de x e G de x polinômios de K de x, e o G de alfa é diferente de zero. Ou seja, alfa não é a raiz do G. É isso que eu estou dizendo aqui. Então vamos lá. Vamos demonstrar isso. Para começar, o K-alfa, ele é, por definição, o menor corpo que contém o K e o alfa. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Basta mostrar que o elemento, que o conjunto da direita, que esse conjunto aqui, ele é um corpo e ele está contido no K-alfa. Né? Porque se esse sujeito é um corpo que está contido no K-alfa, então, pelo fato do K-alfa ser o menor corpo que contém o K e o alfa, então esse conjunto da direita vai ser o próprio K-alfa. Né? Porque ele vai estar contido no menor deles. É claro que o K está contido aqui dentro. O K está contido aqui dentro. Né? Como é que qual polinômio você pega? Os polinômios constantes. Então você pega o F como sendo polinômio constante e o G como sendo polinômio constante igual a 1. Então nesse caso você joga o alfa, você joga o K aqui dentro. Certo? Então o K está lá. O alfa está lá? Sim. Você pega F como sendo polinômio constante alfa e o G você pega como polinômio constante 1. Então, de fato, o K e o alfa, eles estão contidos nesse conjunto da direita aqui. Tá? Então, por isso que eu estou falando, nós só precisamos mostrar que esse conjunto da direita é um corpo e que ele está contido no K-alfa. Se ele tem o K, esse conjunto da direita contém o K e o alfa pertence a ele. Né? Mas o K-alfa é o menor corpo. Se eu mostrar que esse conjunto está contido naquele, eles têm que ser iguais. Porque esse aqui é o menor de todos. Então vamos lá. Primeiro, vamos mostrar que esse conjunto da direita, ele de fato está contido no K. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, primeiro, o alfa está no K-alfa. O K está contido no K-alfa. E o K-alfa é corpo. Então, o que acontece? F de alfa pertence ao K-alfa para todo F de x pertencente ao K de x. Por quê? Pensa, pega um polinômio com coeficientes em K. Quando você trocar o x pelo alfa, vai te dar uma soma de elementos de K com potências de alfa. Ó, o alfa está aqui, o K está lá. Então, aquele produtão, aquela soma de produtos de coeficiente de elementos de K com potências de alfa, certamente está dentro do K-alfa, porque o K-alfa é corpo. Então, que todo elemento dessa forma está lá dentro, isso é fato. Se eu pegar o G de alfa pertencente ao K-alfa não nulo,
Então, esse elemento aqui, 1 sobre G de alfa, também está no K alfa, porque o K alfa é corpo. Se o G de alfa está, seu inverso também estará. Então, moral da história, o produto de F de alfa com G de alfa pertence ao K alfa para quaisquer polinômios G de x e F de x em Kx. É claro, com G de alfa diferente de zero. Tá? Então, de fato, nós mostramos que esse conjunto da direita ele está contido no K alfa. O que nós precisamos mostrar agora? Que o K alfa é corpo. Bom, claro que isso vai ficar como um exercício para vocês. Tá? Que não é uma coisa muito difícil de você fazer. Bom, vamos pegar LK, uma extensão de corpos. Pega uma extensão de corpos, LK uma extensão de corpos, e pega alfa, um elemento de L. Nós vamos dizer que o alfa ele é algébrico sobre o K se existe um polinômio não nulo, com coeficientes em K que anula esse elemento. Ou seja, que tem a alfa como raiz. Isso é ser um elemento algébrico. Um elemento alfa ele é algébrico sobre K se existe um polinômio sobre K, um polinômio não nulo, que anula esse elemento. Ou seja, um polinômio que tem esse alfa como uma raiz. Tá? Se o alfa não é algébrico, então o alfa ele é dito transcendente sobre K. Uma extensão, ela é dita algébrica. A extensão, aqui nós estamos definindo o que vem a ser um elemento algébrico. Elemento algébrico é um elemento de um corpo maior, tá? que é raiz de um polinômio não nulo com coeficientes no corpo menor. Tá? Isso é um elemento algébrico. A extensão ela é algébrica se todos os elementos de L são algébricos sobre K. Entendeu? Então, isso é uma extensão algébrica. Se um elemento não é algébrico, ele é transcendente. Então, vamos a alguns exemplos. Ó, esse elemento aqui, ó, o raiz cúbica de 2, ele é algébrico sobre os racionais, porque ele é raiz desse polinômio aqui. Ó. Então, ele satisfaz essa definição. Ó, alfa é algébrico sobre K se existe um polinômio não nulo que tem alfa como raiz. Raiz cúbica de 2 é um elemento, sei lá, complexo. Ele é um complexo que é raiz desse polinômio aqui. Esse polinômio tem coeficientes racionais. Então, ele é algébrico, esse elemento ele é algébrico sobre os racionais. A unidade imaginária também é algébrico sobre os racionais, porque o alfa é raiz desse, a unidade imaginária é raiz desse polinômio x² mais 1, que é um polinômio com coeficientes racionais. Basta ser raiz de um polinômio com coeficientes no corpo menor. O I raiz cúbica de 2 também é algébrico sobre os racionais. Por quê? Porque ele é raiz desse polinômio aqui, x² mais 2, que é um polinômio com coeficientes racionais. Os números π e o e, que é o número de Euler, eles são transcendentes sobre os racionais. Tá? O livro do Stewart, ele dedica um capítulo inteiro para mostrar que esses dois números aqui são de fato transcendentes. Então, como nós não estamos interessados nem um pouquinho em extensões transcendentes, então nós não vamos mostrar isso para vocês. Tá? E por que nós estamos interessados em extensões algébricas? A nossa intenção é estudar raízes. Então nós temos que pegar corpos que tenham as raízes do polinômio. Tá? Então esses dois, o π e o e, são transcendentes. Essa extensão aqui, ó, aqui nós demos 3 exemplos de elementos algébricos e 2 elementos, dois números reais que são transcendentes sobre os racionais. Então temos 3 elementos algébricos e temos 2 elementos transcendentes como exemplos.
elementos algébricos, elementos transcendentes. Essa extensão aqui, ela é algébrica. Isso que está dizendo esse exemplo. A extensão Q raiz de 2 é algébrica. Para mostrar que ela é algébrica, o que nós temos que fazer? Nós temos que temos que mostrar que todo elemento daqui é raiz de um polinômio com coeficientes racionais. Se você pegar um elemento da forma a mais b raiz de 2, onde o a e o b são racionais, então o polinômio x² menos 2ax mais a² menos 2b², que é um polinômio com coeficientes racionais, esse polinômio tem esse elemento aqui como raiz. Tá? Então, todo elemento do Q raiz de 2 é raiz de um polinômio com coeficientes racionais. Mostra isso. Joga a mais b raiz de 2 no lugar de x aqui e você mostra que isso vai dar zero. Então, vai ser raiz. Como é raiz, essa extensão ela é algébrica. Bom, esse lema, ele também tem a sua importância, né? E ele fala o seguinte: se você tem alfa, um elemento algébrico sobre K, alfa é um elemento de um corpo L, e esse elemento é algébrico sobre K, então existe um único polinômio mônico de menor grau possível que admite alfa como raiz. É claro, se o seu alfa é algébrico, alfa ser algébrico significa o quê? Ele é a raiz de algum polinômio com coeficientes em K. Isso é ser algébrico sobre K. Ele é a raiz de algum polinômio sobre K. Bom, dizer que ele é raiz de algum polinômio, olha, ele pode ser raiz de vários polinômios. Ele pode ser raiz de vários polinômios sobre K, né? Mas isso não é legal, né? Não é uma coisa muito bacana. Porque você não tem muito controle sobre as coisas, né? Quando você diz, ele é raiz de algum polinômio. Porra, velho, mas de algum polinômio, né? Agora, se o polinômio for mônico, se você exigir que o polinômio seja mônico, aí não. Aí, mônico e de menor grau possível. Aí, nesse caso, ele é único, tá? Então, é isso que nós vamos mostrar agora. Todo elemento algébrico sobre K, existe um único polinômio mônico de menor grau possível que admite esse alfa como raiz. Tá? E ele é construído. Esse polinômio ele é meio que construído. Tá? Então, observe, como alfa ele é algébrico sobre K, então existe um polinômio em K de x, um polinômio f, tal que f de alfa é zero. Ou seja, um polinômio que admite o alfa como raiz. Se esse f não é mônico, então o que você pode fazer? Você pode pegar o coeficiente líder desse polinômio, divide ele, ou seja, ou põe ele em evidência, se você quiser, põe o coeficiente líder do f, põe ele em evidência, e você escreve o f de x como sendo o coeficiente líder vezes um polinômio mônico. O coeficiente líder é não nulo. Isso é fato. Tá? Agora, o f de alfa é zero. Então, aqui, f de alfa, isso aqui, se você substituir aqui x por alfa, o que você vai obter? F de alfa, que é zero, igual ao AN, que é diferente de zero, vezes f de alfa. Ora, é vezes f1 de alfa. f1 de alfa é um elemento de K. O F1 de alfa era um elemento de L. F1 de alfa era um elemento de L. Porque o alfa está em L, o K está contido no L, porque é uma extensão, né, do K. Então, esse aqui é um elemento de L. O AN é um elemento de K, portanto, é um elemento de L. F de alfa também é um elemento de L, que é zero. Então, você teria aqui 0 igual a AN vezes F1 de alfa. Ora, você está num corpo. Se o produto de dois elementos é zero, é porque um dos dois elementos é zero. O AN não é. Então tem que ser o F1 de alfa. Certo? Então, olha só. O alfa, se ele for a raiz de um polinômio, com coeficientes em Q,
ele também vai ser raiz de um polinômio mônico com coeficientes em Q, porque o F1 é mônico. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos definir o seguinte subconjunto dos naturais. Esse subconjunto eu vou denotar ele por W. Quem são os elementos do W? Por ser um subconjunto dos naturais, tem que ter número natural. Esse W ele é composto pelos graus de todos os polinômios de Kx. Isso aqui está errado, tá? É grau de h de x, tal que h de x pertence a Kx, hx é mônico e admite alfa como raiz. Então, o que eu estou colecionando no W? Eu estou colecionando os graus dos polinômios com coeficientes em K, que são mônicos e admitem o alfa como raiz. Esse W, ele é não vazio. Por quê? Porque pelo menos esse F1 aqui está lá dentro. O grau do F1 está no W. O grau, não o polinômio, o grau. Tá? Aqui está errado, tá? Aqui só tem grau. Então, esse cara é não vazio. Esse conjunto aqui é um subconjunto dos naturais não vazio. Pelo princípio da boa ordem, o W tem um elemento mínimo. Em outras palavras, o que significa o W ter um elemento mínimo? Significa que existe um polinômio no Kx, mônico, de menor grau possível, que admite alfa como raiz. Então, essa primeira parte aqui, ó, que existe um polinômio mônico de menor grau que admite alfa como raiz, acabamos de mostrar. Está provado. Acabou a demonstração? Não. Tem que mostrar que esse polinômio é único. Que esse polinômio único, ele é único. E vamos mostrar isso agora. Então, vamos lá. Então, vamos pegar m de x, um polinômio mônico. 1. Artigo indefinido. Um polinômio mônico de menor grau que admite alfa como raiz. Então, m de alfa dá zero. E ele é um dos polinômios mônicos de menor grau que anulam o alfa. Vamos mostrar que esse m de x é único. Esse polinômio que nós pegamos, que existe, ele existe. Nós acabamos de mostrar. Ele existe. Existe um polinômio mônico de menor grau que admite alfa como raiz. Vamos pegar um deles. E vamos mostrar que esse único, esse cara que nós pegamos, e nós pegamos um que a princípio são vários. Nós pegamos um. O que nós vamos mostrar é, esse um que nós catamos, se você vasculhar e procurar outro, você não vai encontrar. Essa é mais ou menos a ideia. Tá? Como vamos mostrar que ele é único? Ora, vamos supor que exista outro polinômio g de x, mônico, de menor grau possível, que admite alfa como raiz. Vamos pegar. Supor que tem outro. Bom, para começar, se os dois têm o menor grau possível, os graus têm que ser iguais. Fatal. Os dois têm o menor grau possível, esse menor grau possível tem que ser igual. Então, o grau do g de x e o grau do m de x são iguais. Agora, olha só. G de alfa é 0, m de alfa é 0, a subtração dá 0. G de alfa menos m de alfa é 0. Além disso, se esses dois polinômios forem distintos, eu posso fazer a subtração deles. G de x menos o m de x. Essa subtração não precisa ser um polinômio mônico. Não precisa ser. Então, o que você faz? Você faz a mesma coisa que nós fizemos com o f. Você coloca, digamos assim, o coeficiente líder dessa subtração, dessa diferença. Você põe em evidência e você escreve essa diferença como sendo uma constante não nula vezes um polinômio mônico. Certo? Como o alfa é a raiz da diferença, a alfa também vai ser a raiz desse polinômio mônico que você for encontrar. Mas esse polinômio mônico que você vai encontrar, ele vai ter grau menor que o grau de m de x. Por quê? Porque o g de x e o m de x, eles têm o mesmo grau e são mônicos. Quando você faz a diferença entre eles,
o grau vai cair. Essa diferença aqui, ó, vai ter um grau menor. Percebeu? Vai ter um grau menor, tá? E então esse polinômio mônico que você vai obter aqui, ó, pega essa diferença, coloca o coeficiente líder em evidência. Você vai ter um polinômio mônico sobrando ali. Esse polinômio mônico que sobra tem grau menor que o m de alfa. Mas g de alfa menos m de alfa dá zero. Então, alfa vai ser raiz desse polinômiozinho mônico que você vai encontrar, de grau menor. Certo? Então, o que vai acontecer? Aquele polinômio mônico que você encontrou, ele vai ter grau menor do que o grau do m de x, e o alfa vai ser raiz desse polinômio mônico. Isso não pode. Isso não pode, isso é uma contradição. M de alfa, m de x é o polinômio de menor grau. Polinômio mônico de menor grau que anula o f, que anula o alfa. Então aqui você vai ter um bode, então não pode. Já que esses dois polinômios não podem ser diferentes, obrigatoriamente eles têm que ser iguais. Certo? Então aquele um polinômio mônico que nós catamos, de menor grau, na verdade é o polinômio mônico de menor grau. Então daqui em diante, polinômio mônico de menor grau que anula um elemento algébrico, não vamos falar em um polinômio mônico, vamos falar em o polinômio mônico. Ele é definido, é artigo definido. Quando tem unicidade, usa artigo definido. Quando você não tem unicidade, usa um. Certo? Isso acontece, por exemplo, em cálculo. Lá no cálculo, você fala assim, M é um limite de f de x quando estirar aquelas coisas todas, né? Aí depois de fazer isso, o professor mostra para você que aquele limite, quando existe, é único. E aí ele passa a dizer assim, o limite, quando existe, é único. Que mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Se alfa é algébrico, ou seja, se alfa anula um polinômio, se ele anula um polinômio, então ele anula um único polinômio mônico de menor grau possível. Certo? Bom, já que esse polinômio mônico de menor grau possível, que anula um elemento algébrico, é único, vamos dar um nome para ele. Vamos chamar ele de polinômio minimal de alfa sobre k. Então, o que vem a ser? Claro, alfa algébrico, tá? O alfa é algébrico. Alfa é um elemento algébrico. Então, se você tem alfa um elemento algébrico, caça o polinômio mônico de menor grau que admite alfa como raiz. Polinômio mônico sobre K, não sobre L, sobre K, sobre o corpo pequeno. Caça esse polinômio, que é único. Esse cara, na hora que você encontrar ele, você chama ele de minimal. Certo? A notação, olha, claro, o polinômio minimal, ele depende do alfa e ele depende do corpo base. Se mudar o corpo base, vai mudar o polinômio minimal. Se mudar o alfa, vai mudar o polinômio minimal também. Então ele depende do alfa e do k. Então por isso que aqui aparece esse piercing. Aparecem dois piercings aqui. Aparece o piercing na orelha direita, na orelha esquerda e aqui na orelha direita. Então aparecem dois piercings aqui na notação de polinômio minimal. Algumas vezes não vai ter confusão nenhuma quem é o corpo K. Quem é o corpo base. Não vai ter confusão. Quando não houver qualquer perigo de confusão, então nós vamos denotar o polinômio minimal de alfa simplesmente por m alfa de x. Exemplos. Você deve estar curiosíssimo para ver exemplos. Né? Polinômio minimal da unidade imaginária sobre os racionais. X ao quadrado mais 1. Tá? Polinômio minimal do raiz de 2 sobre os racionais. X ao quadrado menos 2. Tá? Como eu já tinha dito antes, o polinômio minimal ele depende do corpo base. Tá? O que nós podemos falar é o seguinte. Se o alfa ele é algébrico sobre K1, ele é algébrico sobre o K2, e o K1 está contido no K2, então o polinômio minimal de alfa sobre o corpo maior tem grau menor ou igual ao polinômio minimal de alfa sobre o corpo menor. Por quê? Porque olha só. Pega esse daqui, pega o elemento raiz de 2, ele é um elemento algébrico sobre os reais, e ele é um elemento algébrico sobre os racionais. Acabamos de ver aqui, ó, ele é algébrico
claro, ele é algébrico sobre os racionais, ele anula um polinômio sobre os racionais, e ele também anula um polinômio sobre os reais. Um polinômio sobre os reais, que ele anula, o de menor grau possível, mônico, é x menos a raiz de 2. Porque raiz de 2 é um número real. Tá? O polinômio mônico de menor grau possível sobre os racionais, que anula o raiz de 2, é x ao quadrado menos 2. Tá? Então você observa, ó, os reais é um corpo maior que os racionais. Então, como ele é um corpo maior, o polinômio minimal vai ter grau possivelmente menor ou igual ao polinômio minimal do raiz de 2 sobre os racionais, que é o corpo pequeno. Tá? Esse polinômio aqui, quer dizer, esse elemento, a unidade complexa, ele tem polinômio minimal sobre os reais e sobre os racionais que coincidem. É o x² mais 1. Então ele é um polinômio de polinômio mônico, de menor grau com coeficientes reais ou racionais que anulam a unidade imaginária. Então esse é o polinômio mônico que vale para os dois. Mas uma coisa é certa, se o elemento é algébrico sobre dois corpos, o polinômio minimal sobre o corpo maior tem grau menor ou igual ao polinômio minimal desse alfa sobre o corpo menor. Quanto maior o corpo, se o corpo crescer, você pode pegar polinômios de menor grau que anulam. Pode ou não, dependendo do elemento. Tá? Vamos pegar alfa, um elemento algébrico sobre K. Isso daqui é uma coisa legal, cara. Que é o seguinte, se você pega um elemento algébrico sobre K, esse cara tem o polinômio minimal. Existe, é o único, já mostramos isso. Então, esse polinômio minimal aqui, observa que aqui não tem possibilidade de confusão. É o polinômio minimal de alfa sobre K. Então, aqui, por isso que é só M alfa aqui, tá, de X. E esse polinômio minimal, ele é irredutível sobre K. Mas ainda, olha que coisa interessante, ele divide todo polinômio, mônico ou não, em K de X, que admite alfa como raiz. Moral da história. Se você quiser encontrar o polinômio minimal de um elemento, ache um polinômio mônico que anula esse elemento. Ou ache um polinômio qualquer que anula ele. O minimal vai ser um divisor desse polinômio que você encontrou. Se esse polinômio que você encontrou é mônico, então ele já tem a grande possibilidade de ser o polinômio minimal. Tá? Se esse polinômio é irredutível, melhor ainda. Tá? Pense o porquê que é melhor ainda. Então vamos lá. Nós queremos mostrar que o polinômio minimal ele é irredutível. Para mostrar que ele é irredutível, vamos supor que ele seja redutível. Ser redutível em Kx significa poder escrevê-lo como produto de 2, cujos graus são positivos e são menores do que o grau do polinômio minimal. Beleza. Agora, f de alfa vezes g de alfa é igual a m alfa de alfa, que é zero. Então isso daqui, esse produto, dá zero. Mas é um produto de dois elementos do corpo L. O produto de dois elementos de um corpo dando zero é porque um dos dois é zero. Se o f de alfa é zero e o f é mônico, temos uma contradição. Por quê? Porque o grau de f é menor do que o grau do minimal e alfa é a raiz desse polinômio. Acabamos de encontrar um polinômio mônico de grau menor que o grau do minimal, que anula alfa. Não pode. Contradição. Se o alfa não é mônico, então você escreve se o f de x não é mônico, então você escreve o f como sendo uma constante não nula vezes um polinômio mônico. Esse f' de alfa também vai ser zero. Porque f de alfa é zero, c é não nulo,
E aqui você vai ter a filhinha de C. Então você vai ter no corpo o produto de dois elementos não nulo dando zero. Um dos dois é zero, o C não é zero, tem que ser o F' de alfa. Isso aqui é corriqueiro, isso daqui. Isso daqui a gente sempre, volta e meia, acaba caindo aqui. E aí nós temos uma contradição. Tá? Justamente, de novo, teríamos encontrado um polinômio mônico de grau menor que o grau do minimal, que tem alfa como raiz. Não pode. Tá? Se você supor que o G, aqui nós estamos, porque olha só, f de alfa é zero ou o G de alfa é zero. Se o f de alfa é zero, deu bode. Se o G de alfa é zero, vai dar o mesmo bode. Vai dar o mesmo bode. Também não vai poder. E, portanto, esse polinômio minimal, ele tem que ser, na verdade, irredutível sobre K. Então, de fato, o polinômio minimal é irredutível. Então, a primeira parte do lema está mostrada. A primeira parte nós mostramos. Falta mostrar a segunda parte, que diz o seguinte: ele divide todo polinômio que admite alfa como raiz. Então, vamos pegar um polinômio, P de x, que tem alfa como raiz. E vamos mostrar, o minimal divide ele. Certo? Bom, se você tem o P de alfa como sendo um polinômio do K de x, nós podemos aplicar o algoritmo da divisão e nós podemos mostrar que existem dois polinômios, Q de x e Rx, no Kx, tal que o P de x é escrito dessa forma, M alfa vezes Q mais R, onde o Rx é zero ou o grau do Rx é menor do que o grau do minimal. Agora observe, M de alfa é zero. O P de alfa é zero. Então, aqui dá zero, aqui dá zero. Então, o R de alfa tem que ser zero. Se o Rx for diferente de zero, então, um múltiplo constante do Rx, ou seja, coloco o coeficiente líder do Rx em evidência. Você vai ter um polinômio mônico restando ali. Né? Esse polinômio mônico que sobra ali, ele admite alfa como raiz. Então, você teria encontrado um polinômio mônico com grau menor que o minimal e admite alfa como raiz. Isso não pode, isso é uma contradição. Então, o resto, na divisão, não pode ser diferente de zero. Se o resto não pode ser zero, ele só pode ser... Se o resto não pode ser zero, é porque o resto é zero. E aqui o resto é zero, então o P de x é um múltiplo do minimal. Ou seja, o minimal divide o P de x. E esse P de x aqui pode ser mônico ou não. Não importa. Uma observação. Se o corpo K ele é subcorpo dos complexos, então a recíproca do teorema anterior vale. Ou seja, o que significa? Todo polinômio mônico irredutível sobre K é o polinômio minimal de algum elemento complexo. Tá? Então, todo polinômio mônico irredutível é o polinômio minimal de algum número complexo. É isso que está dizendo. Isso para K subcorpos de C. Tá? Vamos pegar, então, um polinômio P de x, mônico e irredutível. O que acontece? O que diz o teorema fundamental da álgebra? Que esse P de x, ele tem uma raiz nos complexos. Ele tem uma raiz complexa. Muito bem. Se o polinômio minimal de alfa sobre K é diferente desse polinômio P de x, então o M alfa tem que dividir o P de x. Mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque o polinômio P de x é irredutível e ambos são mônicos. Como assim? Dois polinômios mônicos, um dividindo o outro, e esse P de x aqui sendo irredutível. Não pode. Não pode. Então, portanto, esses dois polinômios eles têm que ser iguais. Tá. P de x é polinômio mônico. Beleza. Dois exercícios. Primeiro, mostrar que pega alfa um elemento algébrico sobre K e mostra o seguinte, que o conjunto de todos os polinômios sobre K que anulam alfa é um ideal de Kx. E mais,
Esse ideal ele é gerado pelo polinômio minimal de alfa sobre K. E depois mostra que se M é um polinômio irredutível, então o quociente do K de x pelo ideal gerado pelo polinômio irredutível é um corpo. Isso aqui é um exercício lá de um segundo curso de teoria de anéis. Né? Lá você mostra que isso aqui é um corpo. Tá? E aí o seguinte, como o polinômio minimal ele é um polinômio irredutível, se você pegar o kx, quocientar pelo ideal gerado por esse polinômio minimal, o resultado, o quociente, vai ser um corpo. Mais um lema. Então vamos pegar agora K-alfa, K, uma extensão algébrica, e simples. Então, claro, simples ela é, e vamos supor que ela é algébrica. E vamos imaginar o seguinte, o M-alfa é o polinômio minimal de alfa sobre K. Então, M-alfa é o polinômio minimal. O que nós vamos obter, então? Vamos obter o seguinte, todo elemento de K-alfa é expresso de forma única, da seguinte forma, A0 mais A1 alfa, etc., mais a n-1 vezes alfa elevado a n-1. Quem são os alfaís? São elementos de K. Quem é esse n que aparece aqui? N é o grau do minimal. Então, olha só. Lembra antes, quando nós definimos o corpo obtido por um corpo menor adjuntando um conjunto? Lembra que eu falei para vocês? É muito difícil, a gente não sabe a cara dos elementos. A gente só sabe que esse corpo é o menor corpo que contém o corpo base e os elementos do Y, do conjunto Y. Aí depois, quando a extensão era simples, para extensões simples, nós mostramos que o corpo obtido por um corpo e um elemento, adjuntando a um elemento, eles eram da forma f de alfa sobre g de alfa. Eles eram quocientes. Né? Aqui está dizendo o seguinte, se o seu alfa for algébrico sobre K, se o alfa for algébrico sobre K, e você conhecer o grau do polinômio minimal, então você conhece todos os elementos do K-alfa. Os elementos de K-alfa são dessa forma aqui. São polinômios em alfa, não polinômios em x, são polinômios em alfa, e o grau é menor que o grau do minimal. Né? Ou seja, o número de parcelas aqui, as potências de alfa, eles param no n-1. Ficou claro isso? Ficou claro? Isso aqui é muito legal, porque isso aqui te dá exatamente a cara de todos os elementos do K, de todos os elementos do corpo obtido de K adjuntando alfa, quando o alfa é algébrico. Ou seja, quando essa extensão aqui é uma extensão algébrica. Então, quando essa extensão é algébrica, os elementos do K-alfa são dessa forma aqui. Muito bem. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar. Nós já mostramos, como eu acabei de falar, que os elementos de K-alfa são dessa forma. F de alfa sobre G de alfa. F de x e G de x são polinômios com coeficientes em K. E o G de x, ele é diferente de zero. Como o G de alfa ele é diferente de zero, então o polinômio minimal de alfa não divide o G de x. Por quê? Porque se o polinômio minimal divide o G de x, eu posso escrever G de x assim, ó, M de alfa vezes 1H de x. E aí, o G de alfa vai ser M de alfa vezes F vezes H de alfa, que dá zero. Porque alfa é a raiz desse polinômio aqui. Aí você teria uma contradição. Então, de fato, o M alfa não divide o G de x. Como esse polinômio aqui ele é irredutível, o polinômio minimal é irredutível, e o polinômio minimal
não divide o g de x, então ele é um polinômio irredutível que não divide o g de x. Ora, esses dois polinômios, o minimal e o g de x, são primos entre si. São primos entre si. Se eles são primos entre si, o que diz o teorema de Bezout? Que existem polinômios ax e bx, tal que ax vezes gx, mais bx vezes o polinômio minimal dá 1. Que é o MDC entre o minimal e o g. Certo? M de alfa é 0. Então, se eu vier aqui nessa expressão e trocar x por alfa, aqui vai zerar. E o que vai sobrar? A de alfa vezes g de alfa é 1. Ora, então, esse g de x, o g de alfa, eu posso escrever como 1 sobre a de alfa. Né? E, portanto, f de alfa sobre g de alfa, eu posso escrever como sendo f de alfa vezes 1 sobre g de alfa. Mas 1 sobre g de alfa é a de x. É a de x. Então, isso daqui é a mesma coisa que h de alfa para algum h em k. O que nós acabamos de mostrar? Que o k de alfa, esse k alfa aqui, ele é o conjunto de todos os elementos dessa forma, h de alfa, onde h de x é um polinômio em k de x. Aqui, ó. Todos os elementos daqui são dessa forma. F de alfa sobre G de alfa. Mas G de alfa sobre F de alfa sobre G de alfa é um H de alfa com algum polinômio em K de X. Então, o K alfa são elementos dessa forma. H de alfa, onde H de X é um polinômio em Kx. O que diz o algoritmo da divisão? O que diz o algoritmo da divisão? Diz o seguinte, que se você pegar H de X, qualquer polinômio em Kx, você pode pegar esse polinômio H de X, dividir pelo m, pelo polinômio minimal, você vai encontrar um quociente e você vai encontrar o resto. Fatalmente. Esse resto, ele é zero, ou o grau do resto é menor que o grau do minimal. Então, todo polinômio em Kx, você escreve assim. Todo polinômio em Kx, você escreve assim. Tá? Divide ele pelo minimal, acha o quociente e acha o resto. O resto é zero, ou o grau do resto é menor que o grau do minimal. O que acontece, então? O H de alfa é igual ao R de alfa. Porque aqui, quando você trocar x por alfa, aqui vai zerar. Esse M alfa aqui, ele é o polinômio minimal do alfa. Então, como ele é o polinômio minimal do alfa, isso dá zero. Ou seja, H de alfa é R de alfa. Se o R de x é zero, ou o grau do Rx é menor do que o grau do minimal, que é n, então, não importa qual é a situação, você sempre vai encontrar elementos no K, tal que o H de alfa é dessa forma. Por quê? Quem vão ser esses elementos? Quem vão ser esses AIs aqui, né? Bom, se o R alfa é zero, é porque o H de alfa é zero, todos esses elementos vão ser iguais a zero. Se o R de x não é diferente de zero, ou seja, se o grau do R de x for menor que o grau do minimal, que nós estamos supondo que é n, então o H de alfa vai ser o R de alfa. R de x tem grau menor do que n. Então o R de x é da forma A0 mais A1x mais A2x², etc. A n, x elevado a n menos 1. Esse é o Rx. Vai lá e troca x por alfa. Se você trocar x por alfa, então o seu H de alfa vai ser dessa forma. Certo? Beleza. Agora, o que nós mostramos então? Que todo elemento do K alfa é dessa forma que nós queríamos mostrar. Todo elemento do K alfa é dessa forma. O teorema fala, você pode escrever todo elemento assim, e essa forma é única. Não tem duas formas de escrever. Então vamos mostrar agora a unicidade. Então, para mostrar a unicidade, vamos supor o seguinte, que existe um polinômio
h de x, o grau dele é menor que o grau do minimal, e o h' de alfa é igual ao h de alfa. Ou seja, o h de alfa e o h' de alfa, eles representam o mesmo elemento. Só que o h' de alfa, o h' de x, tem grau menor que o grau do minimal. Se eu pegar essa diferença do h pelo h' e calcular em alfa, isso vai dar zero. Porque esses dois elementos são iguais. O grau desse polinômio, o grau da diferença, é menor do que o grau do minimal. Portanto, o grau é minimal e nós temos que isso daqui tem que ser obrigatoriamente zero. Por quê? Porque não pode um polinômio de grau menor que o minimal anular alfa. Então, esse polinômio, essa diferença aqui tem que ser nula. Se essa diferença é nula, é porque os dois polinômios, o h e o h', são iguais. E, portanto, a forma de escrever todo elemento de K-alfa é 1. Tá? Muito bem. O polinômio minimal, observa, o polinômio minimal do raiz de 2 sobre os racionais é o polinômio x² menos 2. Logo, quem vai ser o que raiz de 2? Lembra como é que é? Pega o grau do polinômio minimal. O grau é 2. Né? Então, como é que vão ser os elementos? A mais B raiz de 2. Por que não tem mais aqui? Porque o grau é 2. Então, você para sempre no grau abaixo. Agora aqui, ó, o polinômio minimal do raiz cúbica de 2, sobre os racionais, é x ao cubo menos 2, sobre os racionais. Tá? Então, quem vai ser o que raiz de 2? A0 mais A1 vezes esse elemento, mais A2 vezes esse elemento ao quadrado. Por que eu vou parar no quadrado? Porque o polinômio minimal dele tem grau 3. Então, você para um grau antes. Por isso que esse Q raiz de 2 vai ser da forma A mais B raiz de 2 mais C raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é raiz cúbica de 4. Certo? Então agora você tem. Quando você tem um polinômio, quando você tem um elemento algébrico e você faz a adjunção dele a um corpo base, né? E no caso aqui é os racionais, então você vai saber exatamente como é que é a carga dos elementos desse corpo. E isso é bastante interessante, né? Isso daqui é muito interessante também, porque ele fala o seguinte: se o alfa é algébrico e m de alfa é o polinômio minimal sobre k, então o k-alfa é isomórfico a esse quociente aqui. Lembra que eu pedi para vocês mostrarem que esse quociente ele é um corpo? Antes, o exercício era o denominador era o ideal gerado por um polinômio irredutível. Esse polinômio irredutível ele pode ser um polinômio minimal. Não tem problema, o polinômio minimal é irredutível. Né? Então esse quociente aqui vai ser um corpo. E esse corpo aqui, ele é isomórfico ao corpo obtido de K adjuntando esse elemento algébrico MA. Tá? Então como que vamos mostrar isso? Bom, nós mostramos antes, há uns 2 slides atrás, que o K-alfa ele é dessa forma, ó. H de alfa, onde H de x é um polinômio do Kx. Isso foi provado antes. Tá? Pegue lá naquela demonstração e jogue aqui. Tá? Vamos definir a seguinte função. Ela vai de Kx em K-alfa, ela leva f de x em f de alfa. Pronto, leva f de x em f de alfa. Isso é um homomorfismo. Mostra que isso é um homomorfismo. Mas ela é sobrejetora. É um homomorfismo sobrejetor. Mais ainda, o kernel, quem é o kernel desse homomorfismo? São todos os polinômios que anulam o f de x. Todos os polinômios que anulam alfa. Nós já mostramos, já pedi para vocês mostrarem lá no exercício, que o conjunto dos polinômios que anulam alfa é exatamente o ideal gerado pelo polinômio minimal. Então, pelo teorema de isomorfismo, o domínio quocientado pelo núcleo é isomórfico ao contradomínio, já que é um homomorfismo sobrejetor. Então, o K-alfa ele é isomórfico ao Kx, quocientado pelo ideal gerado pelo polinômio minimal de alfa. Tá? Bom, como você pode ter observado aqui, nós chegamos no slide 29 de 29, chegamos a 1h30 de aula, que é bastante aula, bastante vídeo, tá?
Espero que vocês tenham gostado do que vocês viram. Vários resultados, são vários resultados mesmo que nós mostramos na aula de hoje. Se você me permite uma sugestão, na hora que você for estudar, vai dando pausa no vídeo, né? Vai pausando ele, vai anotando as principais definições, anota pelo menos na folha de papel os principais resultados da aula de hoje, que foram vários, né? Foi uma aula muito densa. Então vai anotando no seu caderninho ali, para quando eu me referir a esses resultados, para você poder volta nas suas anotações e ver pelo menos quais são os resultados que nós mostramos na aula de hoje. Tá? As demonstrações, algumas vezes, elas não são muito simples, né? Então elas podem dar um pouco de trabalho. Claro que eu não vou pedir para vocês que vocês decorem todas as demonstrações, ou que vocês saibam todas as demonstrações, né? Mas os resultados é muito importante nós sabermos, porque nós vamos usar eles muito daqui para frente. Eu nem sei qual que nós vamos usar mais, tá? Não sei dizer isso para vocês, mas nós vamos usar. Tá? Todos os resultados que a gente mostra aqui, nós vamos acabar usando. Beleza? Bom, então, um abraço a todos e espero vê-los nos próximos vídeos. Eu ver vocês não, né? Espero vocês me verem nos próximos vídeos. Tá? Então, um abraço.